Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Romanos capítulo 12. A partir do versículo 1. Você que encontrou, diga amém. Você que não encontrou, peça ajuda a alguém que está aí do seu lado. Essa pessoa que está aí do seu lado está querendo te ajudar. Romanos 12, nós vamos estar ministrando nessa noite com o tema inconformados. Você pode repetir comigo? Inconformados. Vamos lá, Romanos 12, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos, mas você desocupasse sua mão e desse a mão para quem está do seu lado. Feche seus olhos. Dê a mão para essa pessoa. Senhor Deus, nós temos sentido a Tua presença nessa noite. Nós queremos continuar esse culto a Ti, essa ministração da palavra, com a certeza de que o Senhor está conosco. Assim como Moisés falou para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Senhor, nós queremos continuar, mas queremos que o Senhor esteja conosco. Pai, eu te peço por cada vida que aqui está, cada um agora, Pai, que está dando as mãos um para outro irmão, nós pedimos que faça queimar no coração de cada um esse inconformismo que será ministrado. E que mesmo aquele, Pai, que entrou desanimado, que entrou triste, o irmão que está do lado dele vai estar tão cheio da Tua presença que vai transbordar nessa pessoa, Deus. Nós queremos sentir a Tua presença nesse lugar. Então fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Desocupe suas mãos e dê uma salva de palmas ao Senhor. Como eu falei, nós temos um tema, o tema é inconformados. E quando nós abrimos a passagem no livro de Romanos, a gente vai ter o apóstolo Paulo aqui escrevendo um livro que é considerado talvez o livro mais robusto do apóstolo Paulo, o livro mais completo, aquele livro onde ele detalha muitos fatores importantes para a nossa fé. Um livro que foi expoente para a conversão de muitas pessoas que foram os pais da igreja. E o apóstolo Paulo, ele dedica 11 capítulos para falar sobre doutrina. Ele dedica 11 capítulos para falar sobre Jesus, para falar sobre coisas relacionadas ao reino. E a partir agora do capítulo 12, ele vai falar sobre a prática. Então ele se dedicou 11 capítulos para falar sobre doutrina, sobre ensino. E a partir de agora ele vai até o final do livro de Romanos falando sobre prática. O que de antemão já nos deixa uma clareza em relação ao evangelho do Senhor. Não existe evangelho com ensino, mas sem prática. Não existe você aprender e não praticar.
A Bíblia vai falar que aquele que ouve a palavra e as pratica, esse sim alicerçou a sua casa sobre a rocha. Então Paulo, consciente disso, ele dedica uma parte à doutrina, mas agora é prática. E o livro de Romanos, ele tem essa característica. Um dos nomes expoentes, que foi Agostinho, o maior expoente da igreja ocidental, no período dos pais da igreja, foi um homem que vivia uma vida devassa, um homem que vivia no vício da bebida, fazendo sexo ilícito, tudo que não era permitido por Deus, esse homem fazia. E um dia ele vai para o jardim da casa de um amigo, e ele começa a escutar uma criança vizinha falando, eu não vou tentar pronunciar em francês, irmão, mas a tradução é como se a criança estivesse falando, pega e lê, pega e lê. E Agostinho está meio embriagado, mas ele procura algo na mesa do seu amigo, e ele encontra um manuscrito de Romanos. Deus fala tanto com aquele homem naquele dia, através desse livro, que ele se entrega ao Senhor e começa a se dedicar a sua vida a Deus. O mesmo acontece com John Wesley, com Lutero. Todos eles, a partir do ensino, a partir do Espírito Santo vivificar essa palavra, eles têm sua vida transformada. E quando nós adentramos no texto de Romanos 12, nós vamos ver o apóstolo Paulo deixando algumas coisas importantes para nossas vidas, antes de chegar em se tornar um inconformado. Porque antes dele chegar na parte de falar, não vos conformeis, ele roga por uma coisa. Então mantenha sua Bíblia aberta, porque antes da inconformação vem a apresentação. Porque ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então o apóstolo Paulo, ele está falando, quando ele diz essa palavra rogo-vos, ele está fazendo uma súplica. Mas ao mesmo tempo, quando ele fala pois, ele está dizendo, eu estou falando isso de acordo com o que já passou, com o que eu falei antes. Então ele está deixando claro que o capítulo 12 está conectado com o capítulo 11, e que está conectado com todo o livro de Romanos. E a partir disso ele fala que rogo-vos, pois, que apresentei-vos o vosso corpo como sacrifício. Quando ele fala sobre sacrifício, ele está trazendo à tona os sacrifícios lá do Velho Testamento. Porque hoje você chega aqui, você pede perdão a Deus, você se rende a Ele, mas lá no Velho Testamento você precisava ofertar, você precisava fazer um sacrifício, trazer um sacrifício de um animal. Eu não vou especificar aqui o tipo de oferta, isso fica para outra ministração, mas o fato é que tinham alguns animais que eram sacrificados para expiação dos pecados, outra pela questão de um pecado de culpa, mas o fato é, um animal era morto para que se fosse perdoado do pecado. Então Paulo, quando ele está falando, rogo-vos, pois, que apresentai-vos, ele está falando, o seu corpo vai ser um sacrifício vivo a Deus. Se antes o sacrifício era morto, ele está falando, você vai entregar, você vai se apresentar como um sacrifício vivo a Deus. E quando ele fala sobre corpo, e nós olhamos para corpo e olhamos para a nossa sociedade atual, a gente vê como o corpo, ele tem sido colocado em uma forma de idolatria, como uma forma de padronização. E é por isso que o apóstolo Paulo está deixando claro, vocês vão entregar o seu corpo como sacrifício a Deus, um sacrifício vivo. Porque antes nós oferecíamos o nosso corpo ao mundo, e oferecemos o nosso corpo aos vícios, a todo tipo de coisa errada, e agora o apóstolo Paulo está falando, você vai oferecer o seu corpo como sacrifício a Deus. E nós, quando olhamos essa palavra que o apóstolo Paulo falou, que é apresentai-vos, a tradução literal, ela vai falar que esse apresentai-vos, ela tem a ver com entregar de forma definitiva. Ou seja, não é uma entrega, vou te dar agora, depois você me devolve.
Não, é uma entrega definitiva. Então ele fala, apresentai-vos, ou seja, você vai entregar o seu corpo de maneira definitiva. O seu corpo como um sacrifício a Deus. E às vezes a gente tem pessoas que estão querendo entregar pela metade. Elas estão falando, Senhor, eu estou te entregando essa parte, mas essa outra aqui, eu não quero que o Senhor entre. Senhor, quase tudo é teu. Mas o apóstolo Paulo, ao falar isso, ele não está dizendo que é uma parte do seu corpo. Ele está dizendo é o seu corpo por completo. Tem uma ilustração que diz que um certo homem, ele estava passando por muita tribulação na sua casa. E ele começou a orar, Senhor, vem para minha casa. E a casa dele era 2 andares, e ele falou, Senhor, eu já arrumei um quarto aqui para o Senhor aqui em cima. Esse quarto vai ser seu, Senhor. O Senhor vai ficar aqui. E a ilustração diz que o Senhor entrou na casa dele, ficou lá no quarto. Quando entrou, esse homem até trancou. Só que no dia seguinte, o diabo veio e se andou na casa dele, fez uma arruaça. E ele chegou e perguntou, Senhor, o Senhor estava aqui na minha casa. Por que o diabo fez isso? Ah, era porque o Senhor não estava aqui embaixo, né? Pois olha, eu vou te colocar no quarto do meu filho. Então agora você tem 2 quartos, lá de cima e aqui do meu filho. Esses 2 quartos são seus, Senhor. Fechou a porta. No outro dia o diabo veio de novo e se andou na casa dele, fez uma arruaça ainda pior. E ele chegou e disse, Senhor, eu não sei mais o que eu faço. E o Senhor falou, eu não quero nada pela metade. Eu quero você e eu quero a sua casa por completo. Então ele disse, Senhor, então eu não aguento mais, pega a chave da minha casa, essa casa é tua. Tudo aqui é teu, a cozinha, a sala, tudo, Senhor, é teu. No dia seguinte, quando o diabo chega na porta para abrir, o Senhor já está lá esperando. E na hora que ele vai tentar abrir a porta, e ele olha para o Senhor, ele sai em retirada. Porque a partir daquele momento, aquela casa tem dono. E Deus não quer ser o dono da tua casa pela metade. Ele está falando hoje para você, assim como o apóstolo Paulo exortou a igreja: entregue-se por completo. Entregue-se como um sacrifício vivo ao Senhor. Então, a partir do momento que você se entregou, que você se apresentou, nós entramos no tema dessa mensagem, que é a partir do versículo 2, que diz: não se conformeis. Algumas traduções, talvez a tua vai dizer: não se amoldem a esse mundo. E esse inconformismo, eu quero trazer o real significado dele para você. Se você já fez um bolo, irmão, quem aqui já fez bolo? E aí quando você vai fazer um bolo, tem vários tipos de tabuleiro, né? Você tem um tabuleiro que é redondo, tem um tabuleiro aí mais retangular, só que menor, você tem outro grande. Você tem aquele tabuleiro que parece de pudim, né? Você tem vários. Então quando você jogar a massa naquele tabuleiro, naquela forma, ela vai dizer como vai ficar o bolo. Aquela forma que vai dizer como que vai ficar, ela vai moldar a massa. E quando a gente entra nesse inconformismo que o apóstolo está falando, ele está falando exatamente isso. Para que você não use, não seja de acordo com a forma do mundo. Vamos continuar no bolo, irmão? Imagine-se que o mundo é um tabuleiro. E o apóstolo Paulo está dizendo: você não pode se amoldar com esse tabuleiro do mundo. Essa forma não pode ser a que te conduz. O que ele fala: não vos conformeis com este mundo, com o padrão desse mundo, com a forma desse mundo. O mundo, ele tem uma forma, e essa forma, ela vai mudando constantemente. Mas Deus não nos chamou para sermos moldados de acordo com os esquemas desse mundo. Pelo contrário, Ele nos chamou para nós sermos forma que forma. E diante dessa palavra, eu queria trazer a você algumas pessoas que foram inconformados e trazer uma aplicação para a sua vida.
Eu queria que você continuasse com a Bíblia aberta em Romanos, mas nós vamos passear sobre alguns inconformados. Eu queria pedir toda a sua atenção, porque a gente vai caminhar nas histórias desses inconformados. O primeiro está em 1 Samuel 17, 8, 10. Você pode, não precisa abrir, vai ser projetado aqui no telão. Primeira Samuel 17, 8 e 10 vai dizer: Golias parou, gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são os servos de Saul? Escolham um homem e o envie a mim. Se ele puder lutar e vencer-me, seremos escravos dele. Contudo, se eu o vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O filisteu acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar sozinho comigo. Lembra que a forma é um padrão. Nesse relato a gente está vendo uma guerra de Israel contra os filisteus. A batalha está montada, mas tem algo, aparece um gigante pelo lado dos filisteus. E esse gigante está declarando que do outro lado não vai vir nenhum homem para desafiar ele. E como ele é um gigante, o padrão de exército de Israel é medo. Eu imagino um olhando para o outro e dizendo: eu não vou. Rapaz, tu vai. E eu consigo ir mais profundo. Se você parar para imaginar, nós estamos tendo um racha aqui, irmão, dia de sexta-feira. Depois eu me aprofundo mais nesse tema. Mas a gente vai olhar assim, no nosso grupinho, a gente vai falar: rapaz, do racha ali, um dos melhores é fulano, outro bom é ciclano. A gente não faz isso, irmão? Eu imagino que naquele exército ali, mesmo com medo, um devia estar falando: rapaz, Eliabe é forte, hein? Rapaz, Eliabe dá para lutar com um gigante. Não, o outro ali, ó, aquele ali é que é forte. Só que aqueles homens, eles estavam num padrão que era de medo. O padrão de medo os impedia de olhar para a força que eles tinham. Só que Davi é um inconformado, porque Davi não entra no padrão daqueles homens. Davi, quando escuta Golias falando, Davi é tomado pelo um senso de inconformismo, dizer: quem é esse homem que ousa falar contra o exército de Deus? Enquanto todo mundo está ali tremendo de medo, Davi é tomado por uma certeza: ninguém pode desafiar o exército do meu Deus. E quando Davi decide desafiar Golias, e ele vai até Golias, ele fala: Golias, tu vem contra mim com arco, com lança, mas eu vou diante da palavra e da força do Deus vivo. Esse homem rompe um padrão de medo, rompe um padrão de um gigante que parece que vai derrotar todo mundo, e ele sai inconformado porque ele sabe da força de Deus. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Um inconformado, ele não para diante do gigante, mas ele fala: gigante, eu tenho um Deus que é maior que você. Gigante, eu tenho um Deus que tem poder de te derrotar. Eu não tenho força, mas o Deus que está comigo tem. Um inconformado não é tomado pelo medo, mas ele é tomado por uma consciência de quem Deus é. Davi é um inconformado, e você sabe da história. Ele vai derrotar Golias, não pela força dele, mas porque Deus está com ele. E que mesmo o gigante parecendo forte, mas ele não é páreo para um homem que está com Deus. Outro inconformado que eu quero trazer para você está no livro de Juízes 6, 2 e 3. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas
e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. O que está acontecendo aqui, mais uma vez, tem um padrão de conformismo. Aquele povo, ele desobedeceu a Deus. E eles estão agora sofrendo, porque, você imagina, irmão, para quem tem roçado aqui, você plantou, irmão. Quando você vai para cá, quando está chegando a época de colheita, já veio alguém e tomou tudo que você plantou. Você imagina, você começa a trabalhar com ânimo, mas daqui a pouco vem alguém e rouba tudo. Uma vez, pastor? Todas as vezes. Quantas vezes fosse plantado, quantas vezes eles vinham para roubar? Nesse cenário, o povo é tomado por uma desesperança. Os israelitas estão conformados de que não tem mais jeito, de que agora não tem esperança para eles. Mas nesse contexto tem um inconformado malhando trigo no lagar. O nome desse homem é Gideão. E lagar não é lugar de moer trigo, irmão. Lugar de moer trigo é eira. Mas ele está ali em movimento. Enquanto está todo mundo desesperançoso, ele está trabalhando. Enquanto está todo mundo parado, conformado, ele não está. E quando o anjo do Senhor aparece para ele, o anjo do Senhor fala: varão valoroso. E aí Gideão, ele verbaliza todo o seu inconformismo. Porque ele fala: se é o Senhor, o que foi feito das maravilhas que nossos pais nos diziam? Cadê o Senhor que realizava proezas e maravilhas em nosso meio? Eu estou contextualizando. Mas ele está deixando claro: se é o Senhor, por que o Senhor não faz de novo? E aí você pode parar: rapaz, esse homem é doido, ele está questionando a Deus. Mas Deus já o chamou porque ele é inconformado. Porque ele está olhando e está dizendo: eu não aceito viver menos do que os meus pais viveram. Eu não aceito viver menos milagre. Eu não aceito viver menos maravilhas. Eu quero viver mais do que eles viveram. E quando a gente olha para o inconformismo de Gideão, nós trazemos para a nossa realidade de que às vezes a gente olha para trás e a gente sente saudade. Todos nós temos um pouco de saudosismo, de dizer assim: aquela época era muito boa. Aquela época, meu primeiro amor, Deus falava comigo. Agora não é mais assim. Mas Gideão traz à tona para você uma aplicação. Você não pode se conformar, irmão. Você não pode se conformar com o que você está vivendo hoje. O Senhor tem um milagre para cada dia da sua vida. Então, se Deus, como a gente falou aqui na série, se Deus fez milagre ontem, se Deus fez milagre na época que eu vejo na Bíblia, Deus pode e vai fazer milagre hoje. Então você chegar e falar: Senhor, o Senhor que curou o leproso, o Senhor que fez cego enxergar, Deus entra na minha casa, cura a minha filha. Deus liberta o meu filho. Deus abre essa porta de emprego. Eu não aceito viver menos do que eu vi na Bíblia, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não muda, o Senhor mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então vem sobre a minha vida, Senhor. Eu não me conformo com o que eu estou vivendo hoje. Eu quero viver de glória em glória, de milagre em milagre. Será que você está inconformado para fazer essa oração com Deus? Vamos a outro inconformado, Daniel. A palavra diz: da sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Só até aqui, né? Agora, no momento onde alguns israelitas estão cativos na Babilônia, tem uma ordem, que é: quem está cativo aqui vai ter que se alimentar dos manjares do rei. Naquele meio,
Eu sei que vai ficar repetitivo, mas naquele meio tem um padrão e tem uma forma, que é, todos os israelitas começam realmente a comer dos manjares do rei. Menos 4. E um desses 4 é Daniel. E eu tenho que te confessar que é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, que diz aqui no versículo 8 que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Olhava para o lado, estava comendo manjar. Olhava para o outro, também estava se alimentando. Olhava para trás, talvez alguém dizendo: seu besta, você vai ficar com fome. Mas ele assenta no seu coração: eu não esqueço das leis do Senhor. Se o Senhor disse que não era para comer, eu não vou comer. A forma é o esquecimento, a falta de fé que aquele povo ali, aqueles israelitas são tomados. Mas em meio a essa forma tem um inconformado chamado Daniel. E ele faz amizade com um dos chefes da guarda e ele fala: faz um teste comigo. Eu vou passar 10 dias sem comer dos manjares. Eu e meus amigos, os 3 amigos, nós não vamos comer dos manjares do rei. Depois dos 10 dias, você vem ver se a gente está forte. Você vem ver como que nós estamos. Passa 10 dias e eles estão muito mais fortes, muito mais saudáveis do que os que estão comendo dos manjares do rei. Porque toda vez que você decide se conformar com um padrão da sociedade, toda vez que você decide se inconformar com um padrão instituído pelo mundo, Deus vai te honrar. Porque você não está se padronizando. Ah, pastor, mas todo mundo faz, pastor. Lá no meu trabalho, todo mundo dá um jeitinho, pastor. Aí eu vou ser o chato. Deus te chamou para ser o chato. Deus te chamou para ser o inconformado. Aquele que não é igual o camaleão em qualquer ambiente. Eu estou de uma cor, não, irmão. Você é crente aqui, você é crente lá, você é crente na sua casa. Você não se conforma com o padrão do mundo. Vamos dar outro exemplo. Nós estamos finalizando nos exemplos inconformados. Vamos agora para Paulo. Atos 17, 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Atenas aqui, irmão, alguns historiadores falam que era mais fácil encontrar uma estátua a um deus do que encontrar uma pessoa na rua. De tão grande que era a idolatria. Mas está chegando indignado em Atenas. A palavra diz que enquanto esperava por eles, Paulo ficou profundamente indignado. Então Paulo passa olhando e pensando: eles estão adorando a outros deuses. Eles são entregues à idolatria. E Paulo dentro de si fica profundamente indignado. E nos versículos posteriores você vai ver Paulo pregando o evangelho. Você vai ver Paulo falando em um momento sobre o Deus desconhecido. Então Paulo está declarando: eu não me conformo diante da idolatria. Eu não me formo de acordo com outros deuses. Eu tenho apenas um Deus, e é Ele que forma a minha vida. E quando Paulo declara isso, naquele momento começa um movimento naquele lugar. Porque a partir de agora tem uma pessoa pregando sobre um único Deus. E eu não sei qual é o contexto da tua casa, da tua família. Mas às vezes, em pequenas questões, em pequenas situações, estão querendo que você se curve a uma prática idólatra. Há uma prática que adora outro Deus que não o nosso Deus. Mas eu te convido a ser um inconformado, a não se curvar diante dessa idolatria, mas a declarar: há um só Deus, e a esse Deus eu rendo a minha adoração. Eu não me curvo diante de qualquer outra coisa, mas só perante ao Deus de Israel.
aquele que é o eu sou, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que não mudou e nem muda, mas é aquele que permanece conosco até hoje. Diante dessa inconformação em relação à idolatria, eu posso citar também aquele que foi o precursor da reforma protestante, Martim Lutero. Ele ficou inconformado ao ver que a Igreja Católica estava vendendo um pedacinho do céu. Então as pessoas iam com dinheiro e compravam um pedacinho do céu. Já imaginou, irmão? Pastor, já imaginei, eu ia comprar pertinho de Abraão. Ia até guardar um dinheirinho, pastor, para conversar com o apóstolo Paulo, perguntar qual era o espinho na carne. Pastor, ia comprar 2 lotes. Irmão, não existe comprar pedaços do céu. Lutero se indigna, se inconforma com aquilo tudo. E ele faz as 95 teses e começa a reforma protestante. Não se curvou diante da idolatria. Para nós, nosso penúltimo, Neemias 1:3. A palavra diz: eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então o que está acontecendo aqui é que Neemias fica sabendo que o teu povo, eles estão numa situação de humilhação. Naquela época, ter os muros derrubados significava a cidade está desprotegida. E nesse contexto, Neemias não era a única pessoa daquela cidade. Tinham várias, mas que estavam conformados em serem humilhados. E Neemias, ele é tomado de profunda indignação também. E ele começa a chorar. E ele vai, em um momento ele está com o rei percebe que ele está triste. E ele conta que quer ir para reconstruir os muros da sua cidade. E Deus é com Neemias. E ele reconstrói os muros em tempo recorde. Ele mobiliza aquele povo que estava desanimado. Ele mobiliza aquele povo que estava sendo humilhado. Ele mobiliza para que eles venham reconstruir os muros. Porque em algum momento, para eles, não tinha mais jeito a reconstrução dos muros. Não tinha mais jeito reconstruir o que eles já tinham visto em algum momento. E nós olhamos para algumas situações da nossa vida e às vezes a gente se conforma. Você fala assim: pastor, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Essa porta de emprego, as dívidas, não tem mais jeito, pastor. Pastor, essa pessoa da minha família, todo mundo já desacreditou. Não tem mais jeito. Na verdade, o meu casamento, não tem mais jeito. Não tem mais como reconstruir. E a nossa sociedade é formada nesse padrão de falar: não tem mais jeito, separa, tenta outro. Mas um inconformado por Deus, ele sabe que pode reconstruir os muros. Ele sabe que pode reconstruir as famílias. Ele sabe que pode reconstruir aquilo que foi perdido, porque Ele é forma que forma. E Deus tem essa palavra de inconformismo para a gente. Outro que foi inconformado na Bíblia foi Jesus. E quando a gente fala de inconformado em relação a Jesus, a gente vê Jesus curando num sábado. Não podia curar no sábado. Mas ele não se amolda ao padrão. A gente vê Jesus livrando uma mulher do apedrejamento. Era padrão apedrejar. Mas ele fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Agora vai, mulher, e não peques mais. A gente vê Jesus conversando com uma samaritana. E o começo da passagem diz que judeus e samaritanos não conversavam. Mas ele não está nem aí para o padrão do mundo. Ele vai falar: mulher, se você crer, de você vai jorrar uma fonte de vida eterna. Jesus, ele é julgado por ir na casa de Zaqueu. Todo mundo começa a conversar no padrão do mundo daquele momento. Ele está entrando
na casa de um ladrão. Ele está entrando na casa de alguém que é nosso inimigo. Jesus não está nem aí. Fala: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Sabe como é que termina? Jesus falando: hoje chegou salvação a essa casa. Porque ele não foi pelos padrões do mundo. Irmãos, durante aquela época de Jesus, você tinha algumas coisas que te tornavam impuro. Você não podia tocar em uma pessoa morta, que te tornava impuro. Alguém que estivesse sangrando, também se você tocasse, você ficava impuro. Então quando a gente olha essa passagem, ora, alguém sangrando, a mulher do fluxo do sangue, então ela estava impura. E se ela tocasse em qualquer pessoa, se tornava impuro também. Mas aquela mulher não só toca na orla das vestes de Jesus, como Jesus diz: de mim saiu virtude. Então, de acordo com o padrão, ela encostou em Jesus, Jesus fica impuro. De acordo com o padrão dos céus, ela encostou em Jesus, ela vai ficar pura, ela vai ser curada, ela vai ser liberta. Jesus não se amolda a padrão. Jesus veio, na verdade, para moldar o mundo da sua forma. Jesus veio, na verdade, para instaurar um reino, para libertar, para curar e para salvar, e não para se amoldar ao que as pessoas queriam naquela época. Mas você está com sua Bíblia aberta ainda em Romanos 12? Diga amém. O inconformado, ele não para no seu inconformismo. Porque você imagina, você tem uma pessoa que não se molda ao padrão, mas que não faz nada para mudar. Então o apóstolo Paulo, ele é bem didático: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Então ele vai te dar uma direção. Olha, você não se molda, mas você se transforma. E a palavra aqui, transformai-vos, ela aparece só mais uma vez na Bíblia. E é no contexto da transfiguração de Jesus. A mesma palavra usada para a transfiguração de Jesus é usada aqui para transformar-vos. O que nos retrata é que é algo que vem de dentro para fora. O mundo, ele quer nos moldar de fora para dentro. O mundo quer fazer: olha nossos costumes, olha a nossa forma de agir, haja dessa forma. Jesus não, ele quer nos transformar de dentro para fora. E é por isso que ele diz: transformai-vos. Você não foi chamado para se moldar de acordo com o mundo, porque o mundo, ele, como eu já disse, ele se molda de acordo com o momento. Então você vai olhar, irmão, a nossa forma de vestir, ela às vezes é moldada pelo momento. Tem coisas que antigamente eram atuais, o pessoal usava, hoje ninguém usa mais. E tem vezes que volta, algo que usavam lá atrás volta para agora. Então é algo volátil, o tempo todo está mudando. Mas o crente, ele tem um modelo absoluto. Esse modelo se chama Jesus Cristo. Então a partir do momento que eu olho para esse modelo, eu sei: esse modelo não muda. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e diga assim: a minha transformação vai mudar o ambiente que eu vivo. Então, se está falando transformai-vos de dentro para fora, eu estou falando de uma transformação que o Espírito Santo age na minha vida. Só que Deus é tão bom que a tua transformação, ela impacta na vida de alguém. Todos os inconformados que nós vimos, o fato deles serem inconformados impactou na vida de alguém, impactou em uma nação, impactou em uma sociedade. Então o fato de você decidir se inconformar e de você decidir transformar-se, vai ter gente impactada na tua vida. Vai ter pessoas da tua família, irmão, que vão ser impactadas pelo que você está carregando, pela transformação que você vai gerar. E às vezes você nem vai saber, mas em algum lugar a pessoa está vendo e: rapaz, fulano de tal bebia, né? Agora eu estou vendo ele
arrumadinho, cabelinho na régua, rapaz com a Bíblia debaixo do braço. O que está acontecendo? O que aconteceu? Nós fomos chamados para transformar. E quando nós estamos conscientes dessa realidade, às vezes você vai ser contratado, você não sabe, mas você vai ser contratado por uma empresa que está à beira de fechar as portas. Mas a partir do momento que você carrega essa transformação, quando você entra na empresa, ela começa a dar lucro. Às vezes você vai olhar para a tua família e vai falar, acabou, mas agora você é aquele agente da transformação. Às vezes Deus vai te colocar na vida de outra pessoa para você curar e libertar ela. Ele vai te usar. E ali no seu contexto social, as pessoas ali no bairro estão dizendo, ih, fulano de tal, aquele casamento ali, todo dia eu escuto um prato quebrando, todo dia eu escuto um bicho novo, é um chamando um de um bicho, é outro chamando outro de outro, não, aquilo ali, um dia foi um xingamento maior do mundo, eu tive até que tampar o ouvido do meu filho. Irmãos, eu lembro, em um dos lugares que eu morei, eu lembro que a gente acordava de manhã, irmão, num funk. Mas não é um funk MC Marcinho, não. É um funk proibidão. Falando de parte de um lado, parte de outro. E eu, Jesus, rapaz. Eu falo, meu Deus. Irmão, eu fui criado de um jeito que... Eu mesmo na época que eu me desviei, eu nem falar palavrão, não falava. Então eu ouvi naquilo ali, eu acordava, meu Jesus, rapaz. Como é que pode? E eu imaginava, Senhor, só eu que estou escutando. Olha a vizinhança toda. E a gente orava, irmão. Mas sabe aquele momento que parece que você se ajoelha para orar, a pessoa está olhando, parece que o diabo tem um binóculo. Aumenta, 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 aumenta. E aumentava o som. Rapaz, cada dia pior. E eu me lembro que em um momento que nós estávamos em casa, eu abri o Facebook e vi aquela pessoa como líder da rede infantil. Aquela que ouvia proibidão, aquela que ouvia coisa errada, hoje se apresentou como serva de Deus. A transformação chegou àquela casa. E eu fiquei pensando, mulher, por que você não mudou antes? Que eu saí de lá porque eu não aguentava mais esses funk. Mas o importante é que a salvação chegou àquela casa. Tem um teólogo norte-americano, eu gostei muito dessa frase, só não consigo falar o nome dele, que diz, se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. Então toda vez que o mundo controla, a gente está no conformismo. Toda vez que Deus controla, a gente está de transformação em transformação. Como que transforma, pastor? O versículo que nós lemos, ele diz, pela renovação da vossa mente. Então, se na sua mente tinha coisas, vinham pensamentos que não agradavam a Jesus, agora tem uma transformação acontecendo. Agora as coisas do alto é que preenchem sua cabeça, porque a sua mente foi renovada, a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Então transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só que há uma consequência da transformação, do inconformismo. E a consequência é o final do versículo 2, que diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós começamos falando sobre uma apresentação, nos apresentarmos como sacrifício vivo. Depois sobre a importância de sermos inconformados, e essa inconformação vir com uma transformação. Só que agora a gente fala sobre as consequências. E diz para que vocês possam experimentar. Uma coisa é você saber de ouvir falar, outra coisa é quando você prova. Vou te falar uma coisa, irmãos, durante muito tempo eu ouvia falar de uma sobremesa, e quando falavam dessa sobremesa para mim, eu ficava com água na boca falando, pai, deve ser bom. O nome é francês, petit gâteau.
Quem já comeu aqui? Ó, aí você descobre aí o pessoal. Irmãos, eu ficava pensando, sorvete, bolo, quente, isso deve ser bom demais. Olhava as fotos, falava, isso deve ser bom. E no dia que eu experimentei, falei, rapaz, é bom mesmo. Pensa num negócio bom. Faz tempo que eu não como? Faz muito tempo, irmão. Mas falei, rapaz, o negócio é bom. Porque antes eu apenas escutava, agora não, eu experimentei. E a palavra está deixando claro, você a partir desse momento, que você foi inconformado, transformado, não é mais só de ouvir falar, agora você está experimentando a vontade de Deus. Ele te colocou dentro dela. E é por isso que Jó vai dizer em Jó 42, 5 e 6, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse versículo está no fim do processo de Jó, de tudo que ele sofreu. E ele está deixando claro, antes eu ouvia falar, agora eu te conheço. A partir do momento que somos transformados pela renovação da nossa mente, você não tem mais um relacionamento superficial com a vontade de Deus. Você começa a experimentar ela para a tua vida. Você já imaginou como é experimentar a vontade de alguém, a realidade de alguém que já sabe do teu futuro? Já pensou nisso? Você hoje está pensando, meu Deus, o que vai ser amanhã, segunda-feira? Como é que vai ser no trabalho? Como é que vai ser? Deus já sabe de tudo. Imagina você experimentar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Não tem lacuna, não tem falta. A vontade dele te preenche. Então ele está falando, você vai experimentar essa vontade. Tem alguém a fim de experimentar a vontade de Deus? E uma geração de inconformados é uma geração que não se curva aos padrões desse mundo. Se você tem rede social, você viu que a abertura das Olimpíadas foi, irmão, não sei nem que palavra usar, para o ataque que eles fizeram a nós cristãos. E para um mundo que está moldado com uma forma de pensar, aquilo é normal. Mas mais uma vez, você não foi chamado para se amoldar ao mundo. Você foi chamado para transformar. E quando nós nos levantamos com esse inconformismo, eu posso lembrar de grandes avivamentos que a igreja viveu. E toda vez que a igreja viveu um avivamento, foi por pessoas que estavam inconformadas, por receber menos de Deus do que o que Deus poderia dar. Mas não de coisas, mas de presença. Assim como Jó falou, de pessoas que não se conformaram só de ouvir falar, mas que queriam conhecer. E sabe o que acontece, irmão, quando inconformados desses se levantam? Os avivamentos, eles aconteceram algumas coisas. Todos os lugares onde aconteceram o avivamento, os bares começaram a fechar. Não tinha mais cliente. O efetivo policial diminuiu. Afinal, não tinha mais roubo. As pessoas estavam sendo tomadas pela presença do Senhor. E eu queria que você fosse tomado por isso, por olhar para a nossa cidade. Todas as vezes que você passa por um bar, todas as vezes que você passa por alguém que está embriagado, drogado, você ser tomado por esse inconformismo e de declarar: a igreja do Senhor em Heriotaba vai falir bares. A igreja do Senhor em Heriotaba vai falir boca de fumo. As pessoas vão começar a vir para entender o que está acontecendo aqui. E aí vai nos perguntar: o que aconteceu? Teve uma geração de inconformado que se levantou, que decidiu não se amoldar ao padrão do mundo, mas resolveu olhar para o Senhor como seu único e suficiente Salvador, como seu único modelo.